Os sintomas da sinusite são obstrução nasal, secreção nasal, que pode ser tanto externamente no nariz, como também aquele gotejamento posterior. E ela pode ser uma secreção clarinha ou realmente purulenta, aquela com pus, né? Que é o que a gente consegue diferenciar o quadro viral do quadro bacteriano. A rinite é um tipo de inflamação nasal. Existem dois tipos principais de rinite, a rinite alérgica e a rinite não alérgica. A rinite alérgica é aquela que é causada pelo próprio hospedeiro, pela própria pessoa. Então, a pessoa ela vai ter uma imunidade voltada para certos antígenos naturais. A rinite não alérgica ela é causada pela imunidade da própria pessoa contra certos tipos de antígenos ambientais que normalmente nós estamos acostumados a ele. Mas algumas pessoas elas criam uma imunidade contra esses antígenos e passam a ter sintomas contra eles, por exemplo, espirro, coriza. E a rinite não alérgica estão relacionadas a outros tipos de rinites, principalmente a infecciosa, que pode ser causada por vírus, por bactérias, que é a inflamação da mucosa do nariz. Os sintomas mais comuns da rinite são coriza, espirros, prurido, que é a coceira que pode ser no nariz, na boca, nos olhos, no ouvido, congestão nasal e obstrução nasal. Geralmente o diagnóstico é clínico, mas podemos precisar de alguns exames, principalmente os exames endoscópicos, para diferenciar a rinite da sinusite. Este vai ser direcionado de acordo com o tipo de rinite, né? Eu vou voltar para as rinites não alérgicas, que são as principais, são as rinites infecciosas. Geralmente, nós temos só o cuidado com os sintomas, né? Nós vamos tratar os sintomas da rinite. Em relação à rinite alérgica, nós vamos tratar o sintoma, mas geralmente é um tratamento mais prolongado. Enquanto as não alérgicas geralmente são tratamentos mais curtos, as alérgicas são mais prolongados. E geralmente nós usamos corticoides nasais, lavagem nasal, antihistamínicos, que são os antialérgicos orais, e também podemos ter também o uso do corticoide oral também. Então vai ter que ser direcionado o tratamento para cada tipo de rinite que é diagnosticado no consultório. Então, um paciente que não cuida da rinite, que não faz a lavagem nasal, que não usa as medicações orientadas pelo médico, ele pode chegar a cronificar esse problema, certo? E quando a gente cronifica esse problema, vão ver alguns impactos na qualidade de vida, como pode alterar o sono, pode alterar a disposição no dia a dia, pode atrapalhar o seu trabalho com sintomas da rinite. Então, sempre a gente deve cuidar, tratar essa rinite com o médico especialista para evitar complicações. As rinites são inflamações nasais e as rinossinusites são inflamações do nariz e o seu face. Geralmente as rinites elas são quadros alérgicos e as sinusites são quadros infecciosos, que podem ser virais ou bacterianos. Em geral, essa é a diferença. Os sintomas da sinusite são obstrução nasal, secreção nasal, que pode ser tanto externamente no nariz, como também aquele gotejamento posterior. E ela pode ser uma secreção clarinha ou realmente purulenta, aquela com pus, né? Que é o que a gente consegue diferenciar o quadro viral do quadro bacteriano. Além disso, também dores na face e dificuldade de sentir o cheiro ou o sabor. Quando os sintomas são de dias, no máximo até 3 meses, a gente considera um quadro agudo. Quando tem uns sintomas persistentes por 3 ou mais meses, nós consideramos um quadro crônico. As rinites e as sinusites virais geralmente têm o mesmo tratamento, são semelhantes, né? O que muda é em relação ao tempo de tratamento. Geralmente nós tratamos a rinite por mais tempo e as sinusites virais são tratamentos menores, mais curtos.
As sinusites bacterianas geralmente são tratadas com antibiótico e são tratamentos curtos também. Já as sinusites crônicas geralmente têm um tratamento cirúrgico. É um pouquinho diferente desses outros tipos de rinite e sinusites virais e sinusites agudas. Então, em relação a se expor a ambientes frios ou se expor muito tempo ao sol, isso aí não tem relação com infecção. Isso é fato. A infecção ela é causada por vírus ou bactéria, resumindo, né? E isso é transmitido através de gotículas de saliva, através do beijo, né? Através de contato direto e não através do ar ou do sol. Eu digo assim, em relação a ar frio e exposição solar. É através de contaminação mesmo, é transmitida de uma pessoa para outra. Então, isso é mito. Em relação ao consumo de crustáceos, que muitas pessoas acham que quando comem um camarão, uma lagosta, elas pegam algum tipo de infecção, também é mito, né? Então, como eu falei, a infecção ela é transmitida de pessoa a pessoa, então através de vírus ou bactéria. O que pode acontecer é você ter alergia aos crustáceos, por exemplo, e aí ter sintomas alérgicos, como coriza, espirros, tosse, mas isso seria uma reação do seu organismo a esses alimentos e não uma infecção. Seria deixar a casa sempre bem aerada, com as janelas e portas abertas, deixar o sol entrar, usar capas anti-ácaro, capas do colchão, capas do travesseiro, ao invés de varrer a casa, aspirar, ao invés de espanar, passar pano úmido. Então, tentar essa prática no dia a dia da sua casa. Em relação à piora relacionada ao ar-condicionado e ao ventilador, né? Se o ventilador for direcionado para você, você realmente vai ter uma piora do quadro de rinites e sinusites também. E a mesma coisa se o ar-condicionado tiver uma temperatura muito baixa, ou então os dois, ventilador ou ar-condicionado, estiverem sujos. O que acontece? Na nossa via aérea superior, nós temos cílios, e esses cílios colocam a secreção para fora. Então, em temperaturas baixas, esses cílios eles não funcionam bem. Então, o que vai acontecer é um acúmulo de secreção. Isso vai, no caso dos pacientes com rinite, com alergia, nesse caso, eles vão estar mais expostos por mais tempo aos antígenos alérgenos do ambiente. Então, eles vão ter mais sintomas. E no caso das sinusites virais e bacterianas, essas pessoas elas vão ter uma secreção presa lá e isso passa a se tornar um ambiente perfeito para proliferação viral, proliferação bacteriana. Então, isso vai causar o agravamento, mas não é a causa de uma rinite ou de uma sinusite, mas sim um agravamento de um quadro. Em relação à temperatura do ar-condicionado, o principal realmente é a limpeza do ar-condicionado. Mas se você estiver numa crise, o ideal é que você esteja numa temperatura amena. Não pode ser uma temperatura muito fria para não causar um aumento de secreção de muco produzido por você. Então, o ideal é que seja uma temperatura amena do ar-condicionado. Além disso, ter hábitos saudáveis, como beber pelo menos 2 litros de água por dia, fazer atividade física, ter momentos de lazer, não só apenas momentos de trabalho. Então, ter hábitos saudáveis na vida em relação à rinite alérgica. Em relação à sinusite, o que você pode fazer para prevenir uma sinusite bacteriana? Quando você tiver um resfriado, uma gripezinha, você tem que sempre lavar bastante o seu nariz, né, com cuidado, sempre orientado pelo médico, para evitar que haja um acúmulo de secreção nas vias aéreas superiores e uma complicação do quadro para infecções bacterianas e complicações também de quadros bacterianos para problemas, alterações na visão, alterações na audição, otites e outras complicações que podem ser do quadro bacteriano nasal.